subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 1. O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora, é uma alegria muito grande estar com você nesta oportunidade de refletirmos juntos a respeito do quarto trimestre de 2024. Nós estaremos aqui durante todo esse trimestre estudando o livro de Provérbios, que é a lição que você já tem em mãos, e eu tenho certeza que será um trimestre de muitas bênçãos. Eu quero me apresentar, sou o pastor Marcelo Oliveira e estou aqui na editora CPAD, atuando como chefe do setor de educação cristã e também comentarista da revista de jovens. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao diretor executivo da CPAD, Dr. Ronaldo Rodrigues, bem como também o pastor Alexandre Coelho, que é o gerente de publicações da CPAD, aquele que está nos orientando em todo o nosso trabalho editorial. Eu quero louvar a Deus por essas vidas e dizer que é um privilégio muito grande poder estar nesse veículo de comunicação juntamente com você para construirmos um trimestre muito especial de educação cristã. Eu quero dizer que nós temos uma grande oportunidade neste trimestre, que é estudar a sabedoria de Provérbios. Você pode ver nas tuas mãos, que o nosso título, ele passa justamente por todo o propósito do livro de Provérbios. Note aí que o título diz: Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Eu gostaria também de, juntamente com essa revista, anunciar e encorajar a adquirir o livro de apoio de nossa autoria, que é exatamente um livro que aprofunda um pouco mais o assunto, traz alguns insights para você enriquecer a sua aula. Nós sabemos que a revista de escola dominical, ela tem um espaço limitado e o livro cumpre essa função de enriquecer mais a sua aula na classe de jovens. Nós vamos iniciar a lição de número 1 e nós vamos observar que o livro de Provérbios, ele tem uma série de assuntos e que são muito especiais e nos traz uma reflexão muito profunda em nossa maneira de viver. A lição de número 1 é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. O nosso texto principal se encontra em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O resumo da lição diz o seguinte: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Essa primeira lição, ela está fundamentada no capítulo 1 de Provérbios, mais especificamente os versículos 1 ao 7 e os versículos 20 ao 23. Na introdução, é muito importante que você tenha em mente os objetivos da nossa lição, dessa primeira lição. Nós temos 3 objetivos principais. O primeiro é apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, especificando a sua característica mais importante na maneira dele se apresentar ao leitor.
Um segundo objetivo é compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios. Nós vamos analisar um pouco a estrutura literária do livro de Provérbios. E o terceiro é refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Todo o livro de Provérbios é como que fosse um apelo, é como que fosse um chamado à sabedoria. Cumprindo esses três objetivos, nós passamos a analisar o primeiro tópico, que tem como título Um Livro para a Vida. E esse primeiro tópico, ele tem o propósito de nós entrarmos um pouco nas características do Provérbios. Por exemplo, recentemente nós estudamos o livro dos Salmos. E fazer uma analogia de Provérbios e Salmos é muito enriquecedor e é muito importante, porque ao fazermos essa analogia, nós percebemos a característica presente do livro de Provérbios. Por exemplo, o livro de Salmos, nós vimos que ele foi escrito por um propósito de estimular a vida devocional do povo de Israel. Ele serve como uma espécie de manual de devoção, de culto a Deus, de potencializar a nossa vida com Deus, a nossa vida de culto, a nossa vida espiritual de uma maneira geral. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios, ele na verdade é um conjunto de conselhos que visam trabalhar a nossa vida prática. É como que fosse uma espécie de manual com ensinamentos valiosos que vai trabalhar a nossa vida pessoal e a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Então, poderíamos dizer que enquanto o livro de Salmos nos ajuda na nossa vida de devoção, o livro de Provérbios nos auxilia na nossa vida de relacionamento. Primeiramente com Deus, depois conosco e depois com o próximo. Nesse sentido, o livro de Provérbios, ele não é um livro que está de uma maneira idealizada. Alguns poderiam dizer assim, o propósito, os objetivos ali de Provérbios é muito idealizado. Não, ele não é uma maneira de idealização, mas é um ensinamento prático. Primeiramente porque foi inspirado por Deus. E segundo, porque foi confirmado na experiência de vida daqueles que serviram a Deus. Então, nesse sentido, o livro de Provérbios é eminentemente prático. Por isso que ele é um livro para a vida. Ele é um livro para a nossa realidade existencial. Partindo desse princípio, nós percebemos que a sabedoria é o tema central do livro. E você já deve ter se perguntado, né? O que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento? Sabedoria é filosofia? Né? É muito importante nós colocarmos que a sabedoria que nós estamos tratando aqui é a sabedoria bíblica. E a grande característica da sabedoria bíblica é exatamente ela ser essa habilidade de instrução para vivermos no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista a possibilidade de praticar as virtudes que identificam um modo justo e reto de viver. E por isso que a sabedoria ela é vista na prática da nossa vida. É um conhecimento virtuoso, precioso, aplicado no dia a dia da nossa existência. Por isso, nós poderíamos resumir dizendo que sabedoria
é a aplicação de um conhecimento virtuoso ao nosso comportamento, à nossa prática. É nesse sentido que a sabedoria, ela opera e ela é diferente do mero conhecimento, da mera instrução. Por exemplo, nós colocamos aí na revista, na lição, que uma graduação ou um conhecimento meramente intelectual não tem uma potencialidade para te impedir de praticar um ato de corrupção. Mas a sabedoria, ela tem essa potência, porque ela trabalha com um nível de virtude. Ela trabalha com um nível virtuoso e eminentemente prático. Então, ser intelectual não te livra da corrupção, mas ser sábio impacta diretamente na sua prática, na sua consciência, no seu modo de viver. Então, essa é a grande diferença de você ser uma pessoa sábia em relação a ser simplesmente uma pessoa culta. E, nesse sentido, a gente passa a falar um pouco dessa tradição de sabedoria bíblica, porque a sabedoria, tradição de sabedoria, filosoficamente falando, nós sempre tivemos, né? Nós temos no Oriente, nós temos no Ocidente. No Oriente, você pode ver uma tradição de sabedoria muito forte no confucionismo, no taoísmo, em diversas culturas que está presente no Oriente. Então, há uma tradição de sabedoria ali. No Ocidente, nós temos uma tradição de sabedoria, por exemplo, nos livros de Aristóteles, nos livros de Platão, a República de Platão, Ética Nicômaco de Aristóteles, nos estoicos, né? Toda uma tradição de sabedoria formada está presente. Agora, a diferença é que a sabedoria bíblica, ela tem algumas diferenças bem específicas em relação a essas outras sabedorias. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então essa sabedoria é uma sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria que nasce simplesmente do ser humano, que seja algo proveniente meramente da reflexão humana. Ela vem do alto e ela é bíblica. E, sobretudo, a sabedoria bíblica pressupõe um fundamento muito especial, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o temor a Deus. É uma vida consciente de uma relação pessoal com Deus como o centro da nossa vida. E essa sabedoria, diferentemente das outras, ela é muito mais profunda, porque não começa em nós, começa em Deus e termina em Deus. Então, essa é uma perspectiva muito importante de nós termos em mente. E tratando especificamente da sabedoria, da tradição de sabedoria bíblica, há umas informações muito interessantes. O livro de Provérbios, ele está contido num conjunto de literatura denominada sapiencial ou de sabedoria. Essa literatura está acompanhada de outros livros, como o livro de Jó, livro de Eclesiastes, livro de Cantares de Salomão, que formam um conjunto de obras que trabalham toda uma questão da vida humana. Trabalha o sentido da vida, trata de assuntos que em outros livros não são assuntos tão objetivos, tão claros, mas que nesses livros estão muito presentes. Então, por exemplo, você vai encontrar no livro de Jó a questão do sofrimento, está posta lá. Você vai encontrar no livro de Eclesiastes a questão do sentido da vida.
A questão do sentido da vida está muito presente no livro de Eclesiastes. E no livro de Provérbios está muito presente a maneira de viver, a forma de se viver, a maneira de agir em relação a Deus, especialmente, consigo mesmo e com os outros que nos cercam. Então, essa tradição de sabedoria, ela foi organizada de uma maneira muito concreta para fazer com que o povo de Israel, ao longo do tempo, fosse forjado, formado, tanto espiritualmente, como que socialmente falando, moralmente falando. E é muito interessante perceber isso, porque há um rabino chamado Isidore Epstein, que ele faz uma analogia muito interessante da figura do sábio, representado na tradição de sabedoria do livro de Provérbios, com a figura do profeta, né? E essa distinção entre sábio e profeta é muito interessante para a gente compreender a função dessa literatura de sabedoria na vida do povo de Israel. E ele dizia que, por exemplo, enquanto o profeta apelava ao coração, falava de maneira espontânea, falava de uma maneira fervorosa, o sábio, ele apelava à mente. O sábio, ele apelava ao bom senso. O sábio, às vezes, falava até de uma maneira julgada de maneira fria, poderíamos dizer assim, porque é mais lógica. Mas ambas funções cumpriam um propósito muito profundo que, inclusive, ao longo das eras, serviram como um baluarte de instrução para que o povo de Israel permanecesse vivo como civilização. E nesse sentido são essas figuras extraordinárias, tanto dos sábios, que perduram por meio dos rabinos hoje na cultura judaica, e como por meio dos profetas. Aí você vê aí como que essas duas figuras e como os sábios tiveram uma importância muito grande na vida do povo. Quando nós analisamos essas duas funções e, consequentemente, as duas literaturas, tanto de sabedoria como a profética, nós não temos como não fazer a correlação com os profetas e os sábios no Novo Testamento, que é o que ocorre. Nós vemos claramente esses dois ministérios presentes na igreja do primeiro século, presente na igreja em Atos, as epístolas do apóstolo Paulo mostrando com muita clareza isso. Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao 3, narra que profetas e mestres estavam na igreja de Antioquia orando, jejuando e adorando a Deus, aguardando ali uma orientação do Espírito Santo para fazer um trabalho de evangelização mundial. Eles estavam ali, tanto profetas e sábios, lado a lado, aguardando a direção do Espírito. Note como que a igreja de Atos valorizava, tinha como importante essas duas figuras. E a grande diferença, e aqui é muito importante a gente ressaltar isso, é que, diferentemente do Antigo Testamento, o ministério do sábio, do mestre, ele é um ministério com ênfase na ação do Espírito Santo. Às vezes é muito comum o pessoal associar a ação do Espírito Santo na vida do profeta e não na vida do mestre, mas muito pelo contrário. Tanto o mestre quanto o profeta são ministérios dados pelo Espírito à igreja, levantado pelo Espírito à igreja. Dado pelo Espírito à igreja. É o Espírito Santo que opera.
E esses dons ministeriais claros ali no Novo Testamento, eles operam com o mesmo propósito que a gente vê no Antigo, que é o quê? Desenvolver a nossa vida espiritual e a nossa vida moral. Esse é um ponto muito importante, porque, mais especificamente no ministério do mestre, do sábio, ele está ali como um instrumento do Espírito para nos conduzir, nos ajudar a chegarmos à estatura de varão perfeito, como Paulo fala em Efésios capítulo 4. A desenvolver a nossa maturidade cristã, a desenvolver a nossa vida cristã. E maturidade na vida cristã tem a ver com essas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão moral. Por isso, é muito importante você deixar claro, e na introdução desta obra aqui, ó, que está nas nossas mãos, nós falamos com muita clareza, com mais algumas páginas, sobre um ponto que é importantíssimo nós não deixarmos de perceber na obra de Provérbios. Para um cristão, só há uma forma de viver integralmente o que Provérbios ensina. É quando a nossa vida está dominada pelo Espírito Santo. A verdadeira sabedoria na vida do cristão só é possível quando o Espírito Santo domina a nossa vida. Sem ler o livro de Provérbios, sem essa consciência, nós corremos um sério risco de transformar o livro de Provérbios em regras, simplesmente, ou em moralismos. E essa não é a função. O livro de Provérbios, ele é poderoso quando nós temos a consciência de que ele é, de fato, de maneira concreta, a culminação da nossa vida no Espírito. Então, quem tem uma vida dominada pelo Espírito Santo, tem uma vida verdadeiramente sábia, como o livro de Provérbios nos demonstra. Então, nós precisamos deixar bem claro, nessa primeira aula, que tudo que nós vamos tratar ao longo do trimestre tem a ver com uma vida dominada pelo Espírito Santo. Sem essa vida dominada pelo Espírito Santo, é impossível viver o propósito de Provérbios. Deixe isso bem claro na sua classe. Deixe isso bem consolidado, porque só é possível viver a sabedoria tal como ela foi revelada nas Escrituras se as nossas vidas estiverem imersas no Espírito Santo. Pois bem, a composição e a estrutura de Provérbios é bastante interessante. Provérbios, a palavra já diz que são máximas ou ditados. Isso significa o termo provérbios. E essas máximas e ditados servem para trazer um princípio de vida correta e justa diante de Deus. Dentro das Escrituras Sagradas, esse é o significado de Provérbios. É trazer dentro dessas máximas e dentro desses ditados essa consciência de uma vida justa e reta diante de Deus. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, já falando aí da autoria, por Agur e Lemuel, e também um autor desconhecido, né? Então nós temos aí um árabe presente como um dos autores do livro de Provérbios, e um autor desconhecido, não israelita também, Lemuel. Não é só Salomão o autor, embora ele seja o autor da maior parte do livro de Provérbios. Esse livro foi escrito, aqui nós seguimos o que é já exposto
tradicionalmente, de maneira segura, a data entre 970 a 700 antes do exílio judeu. Então é o que é mais colocado entre os mais respeitados estudiosos do texto. E aqui a gente passa para a estrutura do livro de Provérbios. A gente precisa partir do princípio que Provérbios é um livro de estilo da poesia hebraica. E o que a poesia hebraica, que nós vimos um pouquinho lá em Salmos, ela nos traz? A poesia, diferentemente da poesia da língua portuguesa, que é muito rica em rima e algo nesse sentido, a poesia hebraica, ela tem como característica o jogo de palavras que formam comparações, contrastes e paralelismos como elementos importantes da poesia. Então, por isso que você vai encontrar muito em Provérbios esse jogo de imagens comparativas, argumentos paralelos, no sentido de construir ali um convencimento para o leitor que está experimentando o livro. Basicamente, o livro de Provérbios é dividido em 3 estruturas. A primeira são os discursos. Do capítulo 1 ao 9, nós temos ali novos discursos longos. Dos capítulos 10 a 29, nós temos o que é propriamente dito os provérbios, as coleções de provérbios. E dos capítulos 30 e 31, nós temos o que é denominado apêndices, né? Como que fosse um acréscimo a toda estrutura. A autoria e a compilação de Salomão estão presentes nos capítulos de 1 a 24, né? Dado como uma autoria de Salomão e compilado por Salomão. Os capítulos 25 a 29 já foram de Salomão, mas foram compilados pelos homens de Ezequias, como está citado em Provérbios 25, 1. E toda essa compilação é de autoria de Salomão. E os capítulos 30 e 31 é dos seus autores respectivos. A primeira divisão traz uma introdução. Do capítulo 1 ao 9, há uma introdução do livro. Essa introdução apresenta o contexto, os propósitos do livro de Provérbios. É uma série de discursos longos, né, como nós falamos, e esses discursos, eles trazem instrução, exortação, advertência, eles trazem também repreensões que estimulam o temor ao Senhor, estimulam uma conduta de retidão ao Senhor e, ao mesmo tempo, faz um contraste entre uma vida de ímpio e uma vida de sabedoria. Então, lembra do que nós falamos? Esses elementos de contraste estão muito presentes no livro de Provérbios. A segunda divisão é uma coleção de provérbios propriamente ditas com frases concisas. Frases concisas, com sentidos completos em si, mas que reafirmam e aprofundam todo o argumento construído nos 9 primeiros capítulos. E sempre no sentido de reforçar que é bom e é desejo de Deus que nós vivamos uma vida de sabedoria. A terceira divisão, que é denominada de apêndice, reforça toda a sabedoria apresentada ao longo de todo o livro. Então é bem didático nesse sentido. Os 9 primeiros capítulos são os discursos de instruções, de exortações, de repreensões, em que deixam muito claros que uma vida de sabedoria é preferível do que uma vida de impiedade, do que uma vida de tolice. A segunda seção
reforça exatamente essa perspectiva de várias maneiras e com muitas imagens através dos provérbios, dessas frases concisas com um grande significado em si. E a terceira seção trabalha e reforça exatamente toda a sabedoria apresentada ao longo de todo o livro. Basicamente, agora no terceiro tópico, nós temos aqui um convite e um chamado à sabedoria. Em primeiro lugar, você poderia perguntar: qual é o propósito do livro de Provérbios? O propósito do livro de Provérbios é respondido na introdução do capítulo 1. Então note, por exemplo, aí no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 1, as expressões conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento aos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Tudo isso mostra, essas três expressões mostram exatamente o propósito, que é para que o jovem cresça em sabedoria, para que o jovem leitor esteja ouvindo e buscando a sabedoria, e para reforçar esse clamor, você vê nos 9 primeiros discursos a imagem da insensatez personificada numa mulher que busca seduzir o jovem, que está presente no capítulo 9, dos versículos 13 ao 18, e em contrapartida você vê a imagem da sabedoria personificada na senhora sabedoria, que visa induzir o jovem a buscar a sabedoria conforme ela aparece em Provérbios 8. E por que essas analogias são perfeitas, né? São maravilhosas e faz parte de um modo do autor de Provérbios mostrar que o caminho da sabedoria é o melhor, né? Essa mulher personificada ali em Provérbios, que é o convite que ela faz para a sabedoria, ela traz consigo todo esse propósito de Provérbios, que é forjar o caráter do jovem, formar o caráter do jovem, trabalhar principalmente as questões do coração do jovem, para ele ser uma pessoa temente a Deus e uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Então, essa é a perspectiva e essas são as imagens que aparecem e que mostram exatamente por que o livro de Provérbios foi escrito. E aqui, nossa atenção para o versículo 7. Tudo começa em Deus. Nós falamos inicialmente, a grande distinção da sabedoria bíblica para as outras demais sabedorias é que ela tem como fundamento maior o próprio Deus, o temor do Senhor, no versículo 7. E prestemos atenção para a expressão que está no versículo 7, princípio, temor do Senhor como princípio da sabedoria. Atenta para a palavra princípio. Ela se refere ao que vem primeiro, as condições elementares para dar qualquer passo adiante. Em outras palavras, o autor de Provérbios está dizendo que para ser uma pessoa sábia, o primeiro passo se dá com o temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor tem a ver com toda uma dimensão de vida espiritual, uma vida de adoração a Deus, uma vida de busca a Deus, uma vida em que você está de fato se colocando em inteira disponibilidade ao Criador. Esse é o elemento fundamental e inegociável para se tornar um sábio. Sem o temor ao Senhor, não há verdadeira sabedoria. Esse é o ponto fundamental. Não há sabedoria, não há verdadeiramente uma pessoa sábia
sem que ela esteja inclinada à presença de Deus. E é Deus que é esse motor que vai fazer jorrar, transbordar sabedoria em nós. Isso aqui é deixando bem claro que na perspectiva da Bíblia, tudo na vida do ser humano começa em Deus. Começa e termina em Deus. Os versículos 20 a 23 mostram essa mulher, essa sabedoria personificada numa mulher que clama de fora. O versículo 20 mostra exatamente essa mulher que está clamando para o lado de fora, nas ruas, nas avenidas, nas praças ou em qualquer lugar que o ser humano está, ela clama dizendo: venha ser sábio, venha buscar sabedoria. E o texto no versículo 22 mostra que os ingênuos, eles rejeitam a sabedoria. E o ingênuo aqui, o nécio aqui, é aquele que carece de prudência, de entendimento, não tem a convicção própria, ele segue um caminho qualquer, típico de uma pessoa insensata. E o que o texto está querendo mostrar nesse sentido, e vamos ver isso ao longo do tempo, o clamor que a sabedoria faz é para que esse jovem que está chegando a ela amadureça, se desenvolva. É como que o livro de Provérbios estivesse nos convidando ao amadurecimento da nossa vida. E cá para nós, conclua essa primeira lição dizendo que esse é o mesmo convite de Jesus Cristo. O nosso Senhor, quando chamou seus discípulos, Ele chamou seus discípulos para serem aperfeiçoados no reino de Deus. O chamamento para o discipulado é isso, é o chamamento de desenvolvimento espiritual na presença de Deus. E há o desejo de Deus e a vontade de Deus para que nós nos desenvolvamos tanto espiritual quanto que moralmente. E é nesse caminho que o livro de Provérbios se mostra como uma preciosidade para que nós possamos amadurecer a nossa vida espiritual e ao mesmo tempo moral, e assim possamos também nos relacionar com outros em plena coerência com os valores do reino de Deus. Eu espero que essa primeira lição tenha te ajudado a vislumbrar muitas possibilidades na sua aula por meio do primeiro capítulo de Provérbios e que você e a sua classe sejam grandemente abençoados com essa lição da palavra de Deus. Tenha um domingo de bênçãos e um início de trimestre abençoado para você e sua classe. A paz do Senhor Jesus.